Olá, queridos e queridas, tudo bem? Eu sou o Pedro Paulo, diretamente aqui dos estúdios da Demais TV em São Paulo, juntamente com o Rodrigo Braga, para mais um programa Chutando o Balde. Também vai pela Demais, pela Rede Caxias, né, no Rio de Janeiro, Rede Caxias TV, pela Soul TV para mais de 196 países e por todas as plataformas digitais, né? Facebook, YouTube, Instagram, estamos aí. O programa hoje é um programa especial, um programa muito forte, um programa direcionado às nossas heroínas, às nossas divas, às nossas estrelas, às grandes empregadas domésticas. As grandes empregadas domésticas, que em tempos de pandemia, que em tempos de crise, infelizmente, é uma classe que mais sofre, que mais foram dispensadas, que mais são humilhadas pelos patrões, por pessoas que muitas vezes acham que são superiores a elas. As empregadas domésticas, elas auxiliam os lares de muitas pessoas pelo Brasil e no mundo. Criam de uma forma carinhosa os filhos dos patrões. Fazem aquela comidinha especial. Muitas vezes abortam os seus sonhos para viver a vida dos seus patrões. E são humilhadas e sofrem preconceitos, e esse programa é especial a elas. Rodrigo Braga, põe no pente aí esse youtuber que humilhou a empregada doméstica. Põe no pente aí para começar o programa. Até que enfim, limpando meu banheiro, graças a Deus. Todas as vezes que eu venho aqui... Porque, filha, essa faxina que tu ganha dinheiro com a cara, viu? É 130 essa faxina. Ô, filha do teto, cara, R$130. Tempo de crise, vamos baixar, viu? Vamos botar pra R$60, tá ótimo. Por quê, mas rapaz? Oxe, R$130, tartuera foi nova, por isso aí. Agora essa faxina de R$130 é 3 dias, né? Não, é um dia só, em Aracaju é 130. Essa aqui é igual. Sim, linda, mas aqui em Aracaju, aqui em Itabaiana, Sergipe, Brasil. Aqui é 4 banheiros. Ela vai gastar uma água sanitária só nesse banheiro. Ah, então os 130, os produtos de limpar você traz, né? Viram essas imagens? Esse rapaz que se diz um influencer digital com milhares de seguidores no Instagram, teve a petulância, a arrogância de tratar essa cidadã que limpa a casa dele como se fosse um nada. E essas imagens exclusivas, elas são presenciadas em todo o Brasil, de norte a sul do país, com empregadas domésticas sendo maltratadas, empregadas domésticas sendo vilipendiadas. O caso mais recente foi do marido de Ivete Sangalo, que disse numa live, todos devem saber, com Regina Casé, apresentadora da Globo, que possivelmente pegou o Covid da sua empregada, da sua cozinheira. Numa atitude preconceituosa, ele já se retratou. É óbvio que todo ser humano tem como se retratar e não é perfeito, mas ficou nitidamente que os ricos e poderosos, não estou dizendo todos, porque tem pessoas íntegras, independente da sua condição financeira, independente ou não que seja da prateleira de cima, ou seja, sentado em cima do dinheiro, são pessoas que tratam os seus colaboradores de forma honrosa. Mas isso é um alerta para o Brasil. Esse jovem humilhando essa senhora. Você sabia que grande maioria das empregadas domésticas são negras?
são de pele escura, porque não tiveram oportunidade, porque vivem numa sociedade preconceituosa, e elas vão para a casa dos seus clientes, dos seus patrões, e ainda são humilhadas. Aonde vamos parar? Ao vermos empregadas domésticas sendo maltratadas. Rodrigo Braga, põe esse depoimento dessa filha, dessa empregada que foi maltratada pelos patrões. Olá, gente. Eu quero convidar todos vocês, que vocês possam estar vendo esse vídeo até o final. Principalmente as domésticas, que muitas das vezes é humilhada e é obrigada a ter que ouvir piadinha, baixar a cabeça e ficar quieta como se nada tivesse acontecido. Só o que aconteceu com a minha mãe, eu quero dividir com vocês e peço que vocês deixem a sua opinião, que se fosse com você, o que você faria? A minha mãe trabalha 3 anos em uma casa. Desde aí, tudo bem. Só que a partir do momento, entrou uma amiguinha da família e ela deu pra querer humilhar minha mãe com palavras que ofendem. E no Natal, a minha mãe foi servir a ceia e a sala estava cheia de convidados. Ela chamou a minha mãe e ofereceu um presentinho. Esse presentinho era uma esponja de tomar banho e um sabonete. Ela falou para minha mãe que era para minha mãe tomar banho para ficar cheirosa. A minha mãe ficou muito chateada e recebeu esse presentinho mesmo assim e foi para a cozinha. Passou dos tempos, uns dias, a minha mãe foi trabalhar muito doente e quando chegou lá no serviço dela, ela fazendo o almoço, essa visitinha chegou de novo. Aí a patroa da minha mãe comentou com ela que a minha mãe estava passando mal, que ela estava doente. E eu queria que vocês prestassem atenção nas coisas que essa visitinha fala. Ela comentou, a comida dela tá cheirosa, é sinal de que não contaminou a comida. Gente, não contaminou a comida. Ô, queridinha, a minha mãe, ela estava com problema de pressão alta. Ela não estava com lepra, ela não estava com outra doença contagiosa não. E eu vou falar para você que se mesmo uma pessoa com lepra ou com outra doença qualquer merece ser tratada com respeito, merece ser tratada com educação. Se é que você sabe o que é isso. Passou mais uns dias, colegas, a minha mãe servindo uma janta e ela estava lá nesse dia de novo. A minha mãe foi servir uma sobremesa. Quando a minha mãe colocou a sobremesa lá na mesa, ela olhou para minha mãe e perguntou se minha mãe não tinha vergonha na cara. Agora, eu pergunto pra você, ô bonitinha, a minha mãe não tem vergonha na cara por quê? Porque mesmo você ter ofendido ela, insinuado de que ela estaria fedendo, ela não te deu a resposta que você mereceu, e mesmo assim ela estava ali te servindo? Vergonha por quê? Por você ter insinuado de que ela poderia ter contaminado a comida, e ela não te deu a resposta que você mereceu, e mesmo assim ela te serviu com toda a educação? Sinceramente, eu vou te falar uma coisa, a única pessoa que não tem vergonha na cara é você, porque mesmo você ter insinuado isso, que ela poderia ter contaminado a comida, você sentou na mesa e comeu da comida dela. Você não tem educação? Por que você trata as pessoas assim, queridinha? Pobreza não é contagiosa não. Nós somos pobres, moramos na comunidade, doméstica sim, mas merecemos respeito. Merecemos respeito, ser tratada como gente, porque nós somos gente, nós somos seres humanos, merecemos respeito. Tenha um pouco de educação, se é que você sabe o que é isso. Se toque
Se liga, presta atenção nas coisas que você fala. Não sai humilhando as pessoas que estão em volta não, porque isso é muito feio. Que coisa feia. Isso é muito feio, isso é ridículo. Presta atenção, porque de você a minha mãe não é mais a mesma. A minha mãe está chateada, magoada com isso. Você não percebe que você magoa as pessoas? Colegas, eu estou falando em nome de todas as domésticas que são humilhadas. Só que chega, basta. Chega de humilhação. É isso aí, pessoal. Infelizmente, eu vou tirar até a gravata aqui, ó. Isso me deu um nojo. Isso me deu um nojo. Isso me deu um nojo. É patético. É revoltante ver que essas empregadas domésticas passam por esse tipo de humilhação. Essas empregadas domésticas passam por situações que são desprezíveis. Não é fácil fazer um programa assim não, gente. Tá pesado! Porque a mãe dessa senhora foi tratada como lixo. Aí eu pergunto a você, é só uma matéria? Não! É um ser humano que vai ter problemas existenciais pela vida inteira. Quem sofre desse tipo de trauma fica abalado emocionalmente para a vida inteira, Brasil. Não é tomando um café, não é ouvindo um pedido de desculpas. Não é assim. Os negros já sofreram na pele a escravidão, as chibatadas no lombo, todas as mazelas possíveis. Em pleno século XXI, nós temos que dar histórias assim, que fazem parte do nosso passado, mas assombram o nosso futuro. Assombram o nosso futuro. E eu quero dizer para você que está em casa, que tem uma vida abastada, que é da prateleira de cima, trate bem os seus colaboradores, os seus empregados domésticos, porque eles estão nessa situação por conta de uma desigualdade social enorme, que infelizmente é a realidade do nosso Brasil. A pessoa não está fazendo faxina na casa de outra, limpando cocô, limpando o banheiro, sendo humilhada porque ela quer. É porque ela precisa. Ela sofre constantemente humilhações de pessoas que infelizmente não têm um mínimo de sensibilidade. Não estou dizendo todos, tá? Tem muitos patrões abastados, milionários, da prateleira de cima, que tratam os seus colaboradores como gente de igual para igual. Mas tem aqueles vermes, aquela parte asquerosa, que infelizmente nos dá um nó na garganta. Esse é um tipo de programa lastimável de fazer, porque não deveríamos estar falando delas, que sofrem tantas humilhações assim. Deveríamos estar exaltando-as, colocando elas num pedestal, porque são essas domésticas que fazem o Brasil andar também. E agora, Rodrigo Braga, põe no pente aí como fica a situação das empregadas domésticas que estão gestantes. Põe no pente aí, Rodrigo Braga. O trabalhador doméstico, o empregado doméstico, ele vai ter estabilidade somente se, em acordo empregador e empregado, foi adotado o benefício emergencial, ou seja, o empregado ele teve o contrato suspenso e está recebendo parte
o salário pelo governo, que é o benefício emergencial, ou teve redução de salário e jornada de trabalho. Para cada mês de suspensão ou redução, o empregado adquire um mês de estabilidade. Vamos dar um exemplo? O empregado com o empregador fizeram um acordo e já usaram 5 meses entre redução de jornada e salário ou suspensão de contrato. Então, esse empregado ele adquiriu 5 meses de estabilidade. Nós vamos complementar mais um dado. Vamos supor que, de vez de ter sido 5 meses completos, redondo, foram 5 meses e 20 dias. Qual é o tempo de estabilidade? 5 meses e 20 dias. E aí vem uma outra pergunta. Principalmente do empregador. Mas eu posso demitir minha empregada no período de estabilidade? Pode. Só que nesse caso, na rescisão, o empregador ele vai indenizar aquele período de estabilidade que ainda tem o empregado. Voltando àquele exemplo de 5 meses e 20 dias, vamos dizer que já se passaram 2 meses após ele ter o contrato suspenso ou reduzido. Então ele já teve 2 meses de estabilidade. Faltam quanto? 3 meses e 20 dias. Então, na rescisão, o empregador doméstico ele vai indenizar 3 meses e 20 dias pelo período de estabilidade, sem contar outros direitos que o trabalhador tem. Infelizmente, essas mulheres, muitas delas não têm acesso a essa lei, porque são leigas, não são tão esclarecidas e são humilhadas, são mandadas embora, muitas das vezes, sem saber o seu direito. E é por essas mulheres que estamos clamando e gritando hoje no Chutando Balde. Aonde vamos parar? Se não tratarmos as nossas empregadas domésticas de uma forma digna e decente. Eu não estou generalizando, tá, pessoal? Eu não estou vilipendiando patrões. Eu sei que existe uma hierarquia. Quem é patrão tem as suas responsabilidades econômicas com o seu funcionário e também de postura. Só que as nossas empregadas domésticas não são animais. Elas não são descartáveis. São seres humanos com pais, filhos, maridos. E merecem sim a nossa atenção. Merecem sim o nosso respeito. Queria eu viver num mundo aonde não precisaríamos falar de fatos assim. Mas fatos assim nos perseguem com o passar dos anos. Uma doméstica cria o filho da patroa, pega amor por ele, troca, dá banho, leva para a escolinha, canta a canção de ninar para ele dormir. Forma um cidadão criado pela empregada. E depois de anos, quando ele se estabelece como um ser adulto, ele simplesmente trata a empregada como se fosse um objeto. Quero eu dizer que nós estamos cansados, indignados de ver situações como esta. Acorda, Brasil! Aonde vamos parar? É isso aí, Rodrigo Braga. Vamos falar agora de coisa boa. Vamos falar da PVS, da maior associação de proteção veicular da América Latina. Você que tem carro, moto, caminhão,
precisa proteger, precisa colocar no seguro, você vai entrar em contato com a PVS através do site www.proteçãoautomotivasp.com.br. Tá passando aí debaixo na sua tela, tá? Na sua tela aí, aqui de baixo, o site, você vai entrar em contato, vai proteger a sua moto, seu caminhão, vai proteger contra furto, roubo, colisão, causas naturais, que seriam incêndio, alagamento, queda de árvore. Assistência 24 horas completa. E olha, pessoal, essa proteção é em todo o Brasil, tá? Você que está assistindo o programa aí em todo lugar do Brasil, é só entrar em contato através do nosso site. Tem um e-mail, tem um WhatsApp e você vai receber a cotação para fazer a proteção veicular que você precisa e que você merece. A PVS, a maior associação de proteção veicular da América Latina. É isso aí, Brasil. Rodrigo Braga, estamos aqui em São Paulo, nos estúdios da Demais TV. Mas estamos também conectados com o mundo. E o mundo anda a passos largos para o inferno. Por quê? Você diz isso, Pedro Paulo? Porque tratamos as nossas domésticas como se fosse lixo. Tratamos as nossas domésticas que cuidam dos nossos filhos como se elas fossem descartáveis, como se elas fossem papel higiênico. Não podemos fazer isso. Eu estava lembrando hoje, quando essa pauta foi desenvolvida, esse assunto muito delicado, que fala sobre as empregadas domésticas, eu estava me perguntando, qual a diferença entre um médico, um engenheiro, entre um advogado ou um juiz conceituado, ou um senador da República, ou até mesmo o nosso próprio presidente de uma doméstica. Somos todos seres humanos. Os serviços das empregadas domésticas são essenciais. Nesta pandemia, milhares e milhares de empregadas domésticas foram dispensadas pelo simples fato do medo da contaminação. Eu não estou dizendo nem julgando que é errado. Lógico que não. Mas precisam ver os direitos, os amparos legais, porque estamos falando de seres humanos que têm famílias e filhos que pedem as coisas. Imagine uma doméstica, viajem comigo na história, chegando na sua casa, na comunidade, após um dia cansado de trabalho, e ela fez a mesa dos patrões, com todas as iguarias, com todas as comidas preparadas a fino trato, uma mesa abastada, uma mesa bonita. E ela chega na sua casa, na comunidade, e o seu filho fala: mamãe, quero uma comida, quero tomar um lanche. E a mãe não tem para oferecer para esse garoto. Imaginem como fica o psicológico desta mulher, que precisa esperar o dia correto para receber, que abre a sua despensa e muitas das vezes não vê nada. Precisamos olhar por essas pessoas também. Eu me lembrei fazendo essa pauta, põe no pente aí, Rodrigo Braga, o caso do menino Miguel. Quem não se lembra do menino Miguel que caiu, que se jogou daquele prédio porque a patroa tratou o menino como se fosse um objeto? Mulher loira, branca, abastada, da prateleira de cima, mulher do prefeito, pessoa esclarecida. E a mãe, por não ter aonde deixar o pobre Miguel, leva Miguel
ao trabalho, porque precisa trabalhar como milhares e milhares de domésticas. E de repente, este menino é abandonado pela patroa e sobe de elevador porque ela teve a chance de salvar o menino, mas abandonou o menino como se fosse um nada. Imagens desse menino no elevador, caminhando para a morte, para um precipício. Porque você sabe, senhor, senhora, que as nossas crianças assistem desenhos de Supermans, do Hulk, do Capitão América, e se acham heróis, porque tem a inocência de um ser divino. E provavelmente foi isso que aconteceu. Ele pulou do prédio achando que era um super-herói. E a vida dele não volta mais. Não volta mais. Não volta mais. Podem ser pagos milhões e milhões de indenização. Essa senhora que cometeu esse crime, ao abandonar esse menino, ela foi, infelizmente, uma sacana. E esse proletariado, de empregadas domésticas, que vivem, muitas vezes, em condições análogas à escravidão, merece ser respeitado. Estamos de saco cheio de ver esse proletariado sofrendo condições nefastas, condições que são cruéis. Quantas vezes teremos histórias como a de Miguel? Pergunto eu, Rodrigo Braga, a você que está em casa, quantas vezes veremos Miguel? Mais um anjo no céu, mas teve a vida ceifada por uma madrasta que teve o descaso. E ela mesma, se ela é um ser humano, ela deve fazer uma autorreflexão. Que tudo isso que aconteceu na vida dela, com a morte desse menino, infelizmente, ainda surgirão mais casos assim. E teremos que falar mais e mais até o Brasil acordar. Agora coloca aí essa embaixadora que bateu na sua empregada doméstica, essa embaixadora das Filipinas. Uma mulher para dar exemplo, uma embaixadora, uma pessoa da prateleira de cima, cometendo um ato de descaso desse tipo, batendo, vilipendiando, maltratando a sua empregada doméstica, que também era uma senhora de idade. Infelizmente, ela deu esse exemplo aí, e muitos seguem esse exemplo, batendo nas empregadas, pagando salários de miséria e fazendo com que elas sofram cada vez mais. Olha a cara dela aí, ó. Uma embaixadora de um país. Você sabe que para ser embaixador de um país, você precisa ter uma influência na nação que você vive muito forte, né? Não é qualquer um que vai ser um embaixador de um país. E uma senhora ter uma postura dessa, agredir uma empregada doméstica no Brasil, foi embora, lógico, voltou para o seu país, mas fica a mancha nas nossas domésticas. Porque nossas domésticas são empregadas, sim, mas são seres humanos acima de tudo. E ficamos por aqui, porque casos e casos e mais casos vêm acontecendo. E estamos revoltados com isso. E você, que está em casa, que quer ser um patrocinador desse programa, você também vai entrar em contato através do nosso WhatsApp, 11 96623 2120. Mantenha esse programa no ar, se você acha que é um programa agradável, que ajuda as pessoas, ou se quiser anunciar também, estamos à disposição. Essas foram as notícias que aconteceram hoje.
e sempre vão acontecer, né? Infelizmente, notícias de empregadas sendo humilhadas. Mas estamos de olho, denuncie. Esse é o programa Chutando o Balde. Deus abençoe, fiquem com Deus.